Olá, meus amigos, boa noite. Pela TV Câmara, NET Canal 4, está entrando no ar mais um Universidade e Comunidade. Um programa produzido numa parceria entre a Universidade Federal de São Carlos, Campus Araras, e a Câmara Municipal de Araras, no estado de São Paulo. Vamos ao ar todas as sextas-feiras, às 19h30. Mas você pode nos acompanhar também no youtube.com.br. Acesse e digite Universidade e Comunidade, que lá estaremos com todos os nossos programas. Esse é o programa de número 25. Você pode comentar o programa número 25 também no facebook.com.br/Universidade e Comunidade. Dê sua opinião sobre o nosso trabalho, que este é um projeto da Universidade na parceria com a Câmara, que tem como firme propósito aproximar a universidade da comunidade. Hoje nós recebemos aqui a professora Isabela. Boa noite, Isabela, tudo bem? Tudo bem, boa noite a todas, a todos. Seja muito bem-vinda a esse nosso programa de número 25, que é um quarto de uma centena de programas que nós estamos fazendo. Isso é uma ideia de aproximarmos de 100, quem sabe um dia nós conseguimos fazer, tá certo? Ah, estamos chegando lá. Tá, ok. E receberemos para a nossa entrevista da semana o Cláudio Melon. Tudo bem, Cláudio? Tudo bem, é um prazer estar aqui com o professor e com a professora e também com a comunidade ararense. Agradeço o convite. Muito obrigado, nós que agradecemos. Vamos, como fazemos sempre, para os destaques da semana. Essa semana nós tivemos uma semana muito cheia, portanto, pretendemos explorar vários temas aqui hoje, se for possível. Isabela, por favor. Bom, o meu destaque da semana vai para a indicação do professor Renato Giannini para o Ministério da Educação. No meu modo de enxergar, foi uma boa escolha, né? É uma indicação que agradou bastante as pessoas que estão ligadas ao meio educacional. A gente sabe do grande desafio que ele tem pela frente, né? Implementar o Plano Nacional de Educação, passar 10%, né, do PIB para a educação e transformar realmente o Brasil na pátria educadora, né? Vamos ver se isso é possível, né? Exato. Todos vocês que nos assistem sabem que nós fazemos críticas aqui, responsável, claro, às ações do governo. Dos governos, vamos chamar assim, né? E neste caso específico também eu gostaria de elogiar, porque foi uma escolha que agradou muito o universo educacional brasileiro e nós estamos bem satisfeitos com isso. Vamos torcer para que ele faça um bom trabalho. Não que nós não torcíamos nos outros casos, mas nesse caso, mais especificamente, tendo em vista a pessoa que tá ok? O que eu acho importante a gente pensar que é alguém técnico, né, na área. Exato. Né, e parar um pouco com essa questão de só entregar ministério para as questões políticas aí, né, ou para politicagem, né? Exato. Muito bem. Agora, uma série de destaques aqui, como um debate, vamos dizer assim, mini debate. O primeiro deles, Araras foi uma das primeiras cidades do estado de São Paulo a abolir a escravatura em 8 de abril de 1888, portanto, há 127 anos. Cláudio, você quer comentar? Isso, exatamente. Eu, como historiador, né, tenho a obrigação de comentar esse importante fato histórico para a nossa cidade, que faz a gente refletir nessa semana que nós, ararenses, né, temos que vangloriar. Por isso fizemos essa promulgação dessa lei um mês antes da Lei Áurea. Então, é para a gente pensar o papel do negro na nossa sociedade, quais são as ações afirmativas que ainda estão caminhando a passos lentos na nossa sociedade, para a gente trazer a comunidade negra para dentro da nossa comunidade mesmo, para a gente debater essas questões e tudo mais. Joia. Isabela? Eu acho que assim, a comunidade negra faz parte, né, da comunidade, claro. A gente não pode deixar de olhar disso, mas será que ela está sendo valorizada quando merece, né, como realmente parte e em termos de equidade, né, nós temos realmente aí a valorização das pessoas dentro de uma comunidade da mesma forma? Acho que vale a pena discutir. Eu acho que o que nós estamos discutindo mesmo é a igualdade de oportunidade entre brancos e negros, né, que de fato não acontece atualmente no nosso país. Tá joia. Segundo ponto, Câmara aprova texto principal do projeto que regulamenta a terceirização no Brasil. Isso aconteceu na última terça-feira, não é isso? Isso. Por 324 votos a favor e 137 contra. Bom, rapidamente, o que é? De um modo geral, o principal tópico da lei é quando uma determinada empresa pode contratar funcionários para a atividade fim.
Ou seja, hoje uma empresa que constrói, sei lá, carro, ela pode contratar de forma terceirizada, portaria, restaurante, etc. Mas ela não pode contratar o metalúrgico. Isso é o que prevê a lei hoje. A partir dessa mudança, ela poderá também contratar o metalúrgico. Uma universidade privada, ela poderia até contratar professores terceirizados a partir de uma cooperativa, alguma coisa assim. É o que está sendo votado. Isabela. Eu tenho algumas ressalvas, assim, muitas preocupações, né? Porque é algo que vai ser implementado. A gente tem no Brasil um histórico muito grande, principalmente quando a gente vai trabalhar na parte rural, né? E essa questão da escravização de mão de obra é uma coisa que me preocupa bastante. Porque, infelizmente, nós não podemos dizer que todas as empresas são idôneas, claro, né? E que todas as pessoas estão com boas intenções, ou que elas não queiram burlar o sistema, né? Então, a questão do trabalho escravo, por enquanto, é uma das questões que mais me preocupam nisso. Então, alguém, por exemplo, para fazer o corte da cana ou para apanhar laranja nas fazendas, entendeu? Pode ser de uma empresa terceirizada. Aí, pelo que consta na lei, quem vai ter que fiscalizar isso é quem está contratando. Então, se é interesse do produtor que planta laranja, por exemplo, em contratar aquela empresa, quem garante que a fiscalização que ele vai fazer vai ser eficiente para que esses trabalhadores não sejam explorados. Exatamente. Então, essas questões eu acho que ainda precisariam de um debate muito mais intenso do que simplesmente se aprovar a toque de caixa. Realmente, quem critica diz que faltou debate, mas quem defende diz que as empresas ganharão competitividade e os funcionários de segurança jurídica. Quem critica diz que haverá precarização das relações de trabalho, como foi dito aqui pela Isabela. Eu teria um ponto importante que eu vi recentemente, que é o seguinte: o que parece estar sendo movido nesse momento é uma certa dificuldade de algumas outras reformas no país. Por exemplo, reforma tributária. Como a reforma tributária não sai, reforma trabalhista, como a reforma trabalhista não sai, então está se criando uma espécie de entorno disso com a terceirização. O que pode ser perigoso, conforme foi dito aqui pela Isabela. A gente vê isso na prática relacionado às obras da Copa, por exemplo. Principalmente os funcionários que morreram nas obras da Copa eram de empresas terceirizadas, né? E alguns estudos indicam também que esse funcionário terceirizado recebe 28% a menos no salário, além de 8 de cada 10 casos de acidentes na sua relação de trabalho acontecerem com os terceirizados e não com os empregados diretos. Então, acho que tem que contrabalancear aí e a gente pensar sobre o assunto profundamente mesmo. Haveria muito a ser discutido, mas vamos esperar que o bom senso impere, se é que é possível. Mais um tópico. O Brasil é líder mundial no uso de defensivos agrícolas, os chamados agrotóxicos, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Isabela? É bastante preocupante. A gente tem visto o aumento dos índices de câncer na população, muitas vezes inexplicáveis. Talvez, né, uma das explicações seja essa. Né? Porque dificilmente alguém hoje consegue consumir qualquer alimento totalmente isento de defensivo, né? Então, mesmo que você pratique uma agricultura orgânica, a não ser aquelas comunidades que se fecham e só trabalham isso, só consomem o que plantam, né? Tirando isso, eu acho muito difícil que isso aconteça. Tem algo de errado acontecendo, porque não somos o maior produtor de alimentos do mundo. Então, somos o maior consumidor de defensivos agrícolas? E acho que nem o maior produtor de defensivos agrícolas, né? Nem o maior? Produtor de defensivos. Não, longe disso, longe disso. Então, alguma coisa está errada nessa relação, no meu modo de entender, no modo de entender de muita gente. E defensivo agrícola, ele é como um remédio, que utilizado em subdoses ou em superdoses, ele vai trazer problemas. Ou ele não cura, ou ele intoxica. E nós que militamos no meio rural, no meu caso, por exemplo, que sou agrônomo e estou há 25 anos trabalhando, eu sei que o histórico brasileiro de utilização desses produtos é realmente algo deplorável, para dizer o mínimo, né? Nós temos realmente uma quantidade de aplicações muito grande e isso precisava ser repensado.
Obviamente que existem outras formas de produção, obviamente que nós temos que pensar que essas formas de produção, como é o caso das formas de produção agroecológica, podem caminhar ao mesmo tempo, conjuntamente com os métodos de produção convencional. Não acredito que uma coisa venha para substituir a outra. Sim, né? E o que falta muito é fiscalização. É muito difícil, eu sei disso, fiscalizar pelo interior do Brasil. Muito complicado. Mas, e por isso até acaba se usando de forma indiscriminada, vamos dizer assim. Mas é algo realmente muito preocupante. E por último, na última quarta-feira, 8/4, saiu o IPCA de março, que foi de 1,32%, impressionantes 1,32%, o maior para o mês de março desde 1995, portanto, há 20 anos atrás. Quem começa, Isabela? Pode ser. Assim, não tem como as pessoas não estarem sentindo que a inflação está aí, né? Impressionante. Hoje eu fui ao supermercado, por exemplo, o preço do tomate já está perto de R$6 de novo. E de uma semana para outra, da semana passada para essa, o álcool subiu mais de 35 centavos em todos os postos aqui em Araras. Né? Então são coisas que a gente vai percebendo e não tem como você dizer que não está acontecendo, né? Agora, quais são as causas, né? O que está por trás de tudo isso? Pois é. Acho que são muitos fatores, né? Não dá para a gente apontar uma coisa só, mas tem muita coisa por trás dessa questão do aumento da inflação. Acho que um pouco a gente está colhendo de questões já de problemas de crise hídrica que nós tivemos, com diminuição da produtividade em relação a alimentos, principalmente, mas tem outras questões que estão no meio, o aumento da gasolina, tudo isso vai empurrando, né, cada vez mais para cima. Agora, desculpa, Isabela. Não, e a questão, eu acho que do ajuste fiscal, que acaba indo também nesse sentido, né, acaba pressionando tudo um pouco para cima. É válido frisar também que a energia elétrica também foi recém-taxada novamente, né? Então, eu acho que a classe assalariada mesmo é a que mais sofre, principalmente com o ajuste fiscal, além da inflação ser a maior dos últimos 20 anos para o mês de março, o ajuste fiscal influi diretamente na vida dos trabalhadores assalariados, que é uma política neoliberal que provavelmente é a velha cartilha de sempre dos tantos governantes que o Brasil já teve. Olha, a meta do governo é 4,5%, com viés de 2%, daria 6,5%, 2 pontos percentuais para baixo ou para cima. A meta para o ano de 2015, a meta do ano, e nós já temos quase 4% em 3 meses, 3,8%. No acumulado dos últimos 12 meses, nós já temos mais de 8%, ou seja, estamos muito acima da meta. É uma preocupação muito grande por tudo que foi dito aqui, porque atinge as camadas, todo mundo percebe, como disse a Isabela, atinge as camadas mais humildes, como disse o Cláudio, é muito perverso isso e muito preocupante. E como frisou a Isabela, você que está em casa nos acompanhando, pense o que está sentindo, o que estaria causando uma inflação desse tamanho. Era bom que toda a população refletisse sobre isso, foi um pouco do que nós tentamos fazer aqui. Em 95 teve lá seus motivos, em 2003 também teve um repique muito alto, teve também alguns motivos. E agora, quais são os motivos que levaram para uma inflação desse tamanho? E quais os vilões? Os vilões, alguns aqui já foram ditos, são basicamente 3. Transporte público e aumento de combustível, esse é um dos pontos. O segundo ponto, muito levado em consideração, o aumento da energia elétrica, que subiu nos últimos 12 meses em torno de 60%. Na última quarta-feira teve mais um aumentozinho aqui em São Paulo. E, por último, os alimentos, né? E esse é o tipo de aumento, né? Esses aumentos, eles são muito perversos porque atinge a população mais pobre e você não tem muito como se livrar. Não é vestuário, né? Onde você espera um pouco, troca de carro, etc. Não, comida você tem, não pode adiar. Essa carestia está em cima de focos muito complicados que dá no cerne da população mais humilde, tá? A boa notícia, se é que pode chamar de boa notícia, é que existe uma perspectiva de desaceleração para os próximos meses, né? Talvez não suba demais, quer dizer, não suba demais, não quer dizer que não vai continuar subindo. E isso nos preocupa muito, deve preocupar todos nós, tá certo? Sim. Tudo bem? Com certeza.
Então vamos para a nossa entrevista da semana. Hoje nós recebemos o Cláudio Armelin. Isso. Melon. Isso é italiano, né? Sim, os dois. Os dois são italianos. Você é de onde, Cláudio? Eu sou de Araras mesmo. Araras, nascido e criado. Sim. Muito bem. Ele fez graduação em História pela Unesp, campus de Franca, na área de História da Música. E é mestrando na Universidade Federal de Goiás, em História, campus de Samambaia, Goiânia, na área de História da Música também. Atualmente é professor de História no Liceu Araras, é isso? No Ângulo, isso. No Ângulo Araras, Isso. Liceu Ângulo Araras. E hoje ele vem falar para nós sobre estudos sobre viola caipira. O que é viola caipira, Cláudio? Muito bem. A viola caipira é uma pergunta até um pouco problemática de se responder. Ela é basicamente um instrumento de 10 cordas, né, reunidas em 5 pares, 2 em uníssonos e 3 oitavados, que é como se fosse uma mulher e um homem cantando conjuntamente essas oitavadas, né? E foi um instrumento que se propagou pelo interior do Brasil, principalmente numa região denominada Paulistânia, que é um conceito traçado pelo sociólogo Antônio Cândido, bem conhecido por nós, né? Essa Paulistânia é a região caipira, que a gente denomina como caipira. Então, por isso, a viola caipira. Mas ela leva vários outros nomes, como viola sertaneja, viola cabocla, viola brasileira, dentre outros. Cláudio, a viola veio de Portugal? Como é que é essa história? Isso, exato. A gente tem que resgatar um pouquinho a história para a gente pensar como que ela chega no Brasil. A viola, ela tem uma origem num instrumento chamado ud, ou alaúde. Vem do árabe, chama al-ud, que significa a madeira, né? Então é um instrumento de madeira com um braço e que os árabes levaram para a Península Ibérica durante a invasão muçulmana na Península Ibérica e tal. E lá, através das influências culturais, das trocas culturais entre árabes e europeus, conjuntamente com a guitarra latina, que é um instrumento europeu, formou-se uma viola, tá? Mas ela é muito diferente da viola que a gente está acostumado atualmente, né? Uma viola ainda bem iniciante, assim. E com isso, ela foi se desenvolvendo na própria Península Ibérica até chegar ao Brasil. E aqui no Brasil, ela começou por onde? Fala um pouco sobre o papel. Muito bem. Lá, é válido frisar que em Portugal, ela era um instrumento de tanto popular, perto das camadas populares mesmo, e também dentro das cortes, né, que eram uma cultura erudita, podemos falar assim. Então, lá ela frequentava todo o ambiente da Renascença e tal, e com isso ela veio junto com os portugueses, através da colonização, para o Brasil. Ela chega no Brasil através dos padres catequizadores, né, e começa a se proliferar na nossa região através da catequização dos índios, tá? Tanto o padre Anchieta, né, que é o padre que vai levar tanto peça teatral como música para facilitar essa catequização, e também mais para frente a gente vai ver que os bandeirantes levam esse instrumento para os rincões brasileiros. Pode falar. Não, eu ia dizer que os bandeirantes eles utilizavam mais como recreação, para lazer, ou tinha alguma outra função? Não, era mais como recreação mesmo, diferente do padre, né, da Igreja Católica em si. Os bandeirantes e os tropeiros, né, os bandeirantes pelas entradas e bandeiras, tanto no século XVII, começa a entrar no Sudeste brasileiro e também começa a deixar esses instrumentos como trocas culturais entre os indígenas, entre essa população que os cercam, né? E com isso a viola acaba sendo ruralizada, tá? Mas é válido lembrar que no Brasil, principalmente no século XVI, nós temos participação da viola em ambiente citadino. Então, no início, nos 2 primeiros séculos do Brasil, século XVI e século XVII de colonização, nós tínhamos a viola presente em festas citadinas, tá? Presente nas igrejas também, que fazia parte do ambiente citadino.
a gente não fala urbana porque urbana tem uma outra concepção, né? Então a gente pensa mesmo numa pequena vila, cidade. Entendi. A viola, hoje, ela estaria disseminada pelo Brasil como um todo, ou ela se concentra em algumas regiões específicas? É interessante a gente analisar a história para a gente não instrumentalizá-la só e a gente pensar por que a viola está presente na nossa vida hoje, né? Nos 2 primeiros séculos, a colonização portuguesa no Brasil, ela fincou as suas raízes principalmente na região nordeste do nosso país. Então lá, ela também existe viola lá, mas não é a caipira, é outro tipo de viola. E lá também nós vemos que tem um estilo diferente de se tocar do estilo caipira, que é um estilo mais voltado à erudição mesmo, porque nós historiadores consideramos que a presença da corte portuguesa lá fazia com que esse modo de tocar fincasse mais essas raízes das cortes. E aqui, que foi trazido pelos bandeirantes, nós vemos uma outra maneira de se tocar, que não é uma maneira tão nobre, vamos falar assim, no sentido de nobreza mesmo, né? Não de depreciar, nada disso, mas não vemos esse estilo tão nobre, mas vemos que há uma variação rítmica muito grande, porque eles aprenderam dentro do interior do estado de São Paulo, de Minas, etc. Essa forma de aprender foi basicamente sozinho mesmo, sem interferência da corte. Então nós vemos essa diferenciação de toques, tanto no Nordeste brasileiro como no Sudeste. Entendi. E seria um dos ritmos mais associados, seria esse de raiz que a gente fala, o sertanejo de raiz? Como é que é essa questão do sertanejo com a viola? Como é que funciona essa questão? É interessante, né? A viola, como eu disse, ela no século XVI, XVII, XVIII, ela sempre esteve vinculada tanto à área citadina como à área urbana. E com o passar do tempo, com os bandeirantes, eles, através dessas trocas culturais, o caipira, a pessoa que habita a zona rural nesse século XIX e também no século XX, vai utilizá-la através das suas manifestações culturais, tanto como festa de folias de reis, como dança ou festa de São Gonçalo, e com isso vão criar novos gêneros até com que isso apareça nas cidades. Tá? Então, nós temos essa ligação musical, principalmente no século XX, tá? Que vai ser com a música sertaneja e a música caipira. Mas a viola, ela foi utilizada principalmente nessas manifestações. É válido frisar também, desculpa essa... Não se preocupe. As manifestações culturais, tanto folia de reis, como festa de São Gonçalo, que é o padroeiro tanto das prostitutas como dos violeiros, essas festas, elas eram dentro da própria igreja, nas cidades. Só que esse catolicismo era um catolicismo popular. E através das publicações romanas do Vaticano, essas festas foram obrigadas a deixarem esses espaços dessas igrejas nas cidades. E o que aconteceu? Elas foram para a periferia, as festas primeiramente foram para a periferia, viram que lá também tinha pouco espaço, aí acabaram se infiltrando nas zonas rurais também. Então, as festas primeiramente eram urbanas e depois passaram a ser rurais, assim como a viola caipira também. O nosso programa fez uma tomada externa, né, lá dentro do campus da UFSCar, aqui em Araras, onde a Bruna Rubim fez uma apresentação, uma curta apresentação sobre as diferentes formas de se tocar a viola caipira. A reportagem da Camila Dias e do Rafael Rocha, vamos dar uma olhada. Olá, hoje ilustrando o tema que o professor Cláudio está falando no estúdio, estou aqui no campus da UFSCar, em Araras, conversando com a Bruna Rubim. Tudo bem, Bruna? Bem, sim. Então tá bom. Quanto tempo você toca a viola caipira? Eu toco viola faz uns 2 anos e meio. Você gosta? É o seu instrumento preferido? É, meu instrumento preferido. Eu amo música caipira. Legal. E que música que você vai tocar hoje pra gente? Vou tocar um popurrí de pagodes e uma Tristeza do Jeca, que é um clássico da viola caipira. Então vamos lá.
Muito bem, muito legal. Ficou bacana. E, Cláudio, nós estivemos nas invasões mouras, Portugal, chegamos ao Brasil, os bandeirantes. Agora nós estamos, né, no século 21. E as duplas? Por que cantam de dupla? De onde vem essa... Isso. Tem um personagem muito importante nessa história da música caipira, né? Ele se chama Cornélio Pires. Foi o primeiro produtor independente que a gente tem notícia na música mesmo, não só na música caipira, na música. Estamos falando de que época? Da década de 10, 20, e que a música caipira vai ser gravada pela primeira vez em 1929, com esse personagem Cornélio Pires. Ele chega até a Columbia, que é uma gravadora de São Paulo da época, tenta convencer o dono da Columbia a gravar esses discos, que ele já promovia festas caipiras, tanto na Universidade Mackenzie, velório caipira, etc. E esse rapaz, dono, não aceita. Ele não aceita, então ele vai buscar com alguns amigos um financiamento, traz toda a sua turma lá de Tietê, interior de São Paulo, para dentro do estúdio e grava de forma muito precária, mas utilizando todo o equipamento dos estúdios, né? E com isso ele pega ele grava 6 séries de 5 mil discos cada, então são 30 mil discos. Pensar nessa época, na década de 20, vender 30 mil discos é algo impensável, né? É algo tido como louco, né? E ele pega o seu carro e faz uma viagem até Bauru. Ele vai fazer uma viagem até o Bauru. E ele, nessas andanças, começa a vender esse disco gravado, esses discos todos gravados. Só que ele vendia mais como um objeto. Ele levava, mostrava, falava, olha, isso aqui fala, entendeu? Isso aqui fala, mostrava o pessoal se encantava e comprava. Então ele diz a história, né, que ele não chega até Bauru. Ele vende antes, até em Jaú ele vende. Vendeu bem, então. Vendeu muito bem. E retorna para a Colômbia e mostra para o dono lá e fala para ele, ó, isso aqui é uma mina. Mina de dinheiro. Era o gênio do marketing também, né, Miguel? Muito. Ele era tipo como um showman mesmo, sabe? Barato. Um artista muito envolvido com essa questão da cultura caipira. E aí, então, a Colômbia se interessa e começa a proliferar as duplas. Aí nós temos Alvarenga e Ranchinho, que é mais vinculado à comédia, ao Torres e Florencio. Mais para frente, nós vamos ter o Tunico e Tinoco, né, que já é bem conhecido pelo Brasil, que ele se espalha, que o Tunico e Tinoco consegue chegar em lugares que a música caipira até então não tinha chegado. Depois, mais para frente, nós temos o Tião Carreiro, na década de 50. Tião Carreiro e Pardinho, né? Tião Carreiro e Pardinho, isso. E o Tião Carreiro ele cria um novo gênero, que é o pagode de viola, que foi a parte que a Bruna tocou também, que foi mostrada no vídeo anterior. E aí o sertanejo se divide, ele se populariza e ele também vai virar MPB, né? Vai virar MPB com Renato Andrade, com Almir Sater, tá? Com Ivan Vilela, Paulo Freire, e também ele vai se popularizar com Léo Canhoto e Robertinho, que coloca guitarra nessa música sertaneja, né? Estamos falando aí já dos anos 80, 70. E aí, na década de 80, nós temos o milionário José Rico, que é uma explosão, que daí há uma popularização, mas no sentido pop mesmo do termo, né? De música pop mesmo. E, em consequência disso, na década de 80, a maior explosão que se tem é do Chitãozinho e Chororó, com um fio de cabelo, né? Aí popularizou mesmo. Aí popularizou mesmo, né? E em contrapartida nós temos um rapaz que tenta colocar a viola num lugar que até então ela não tinha chegado ainda, que é o Almir Sater, na década de 80 mesmo. Então nós temos esses dois viés, né? Tanto da música sertaneja pop, como da música sertaneja MPBizada, vamos falar assim. Que é a chamada de raiz ou não? Não, a música de raiz ainda, a música sertaneja tradicional, ela está vinculada ainda àqueles que tocam em dupla, que está mais perto do Tunico e Tinoco. Há duplas que fazem isso ainda hoje? Sim, existe. Mas essas duas vertentes surgiram também além dessa tradicional. Entendi. Muito bem, o assunto está muito agradável, muito simpático, mas chegamos ao final do nosso programa. Cláudio, foi um prazer recebê-lo aqui, boa noite. Boa noite, o prazer é meu, obrigado.
Isabela, foi um prazer estar com você novamente. Boa noite. Boa noite, obrigada. Até mais. Até mais. E assim encerramos mais um Universidade e Comunidade. Nos veremos na próxima sexta-feira. Tchau.